os pastores não param, os servos de Deus não param, eles vão trabalhando. Nós temos visto muitas postagens infelizes até certo ponto, né? Se podemos dizer isso, postagens infelizes de pessoas que ficam provocando, né? Dizendo, e aí o seu pastor, e agora? Né? E na verdade o ministério pastoral está em pleno vapor, porque de fato temos aprendido e temos sido lembrados de que a igreja não para jamais, o templo pode. Jesus disse que em 3 dias ele poderia destruir o templo e reconstruir novamente, ainda que estivesse falando do seu corpo, de sua morte e ressurreição. Mas temos ali também algo que o templo poderia até ser destruído, mas o Senhor permanece. O cristianismo, Cristo permanece na nossa vida. Amém? E sendo assim, então, nessa 14ª live, Cristo ressuscitou é o tema. Então existem 4 coisas que precisamos lembrar se Cristo ressuscitou. Vamos ler Êxodo 16. Eu quero ler aqui esse texto que diz assim: Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração através da minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, 2 meses depois que o povo de Israel saiu do Egito e foi conduzido pelo Espírito, foi conduzido pelo Senhor para o deserto. Você lembra quando Jesus ele foi batizado? Qual foi o primeiro lugar que o Espírito Santo o levou? O Espírito Santo o levou para o deserto. E lá no deserto ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Um período muito parecido, né? Israel ficou 40 anos no deserto e Jesus ficou 40 dias também no deserto, né? E Jesus, pelo contrário, sem murmurações, sem reclamações, ele venceu a Satanás no deserto. O problema é que Israel perdeu muitas batalhas para Satanás no deserto durante os 40 anos. Jesus venceu a Satanás no deserto, mas Israel, durante muito tempo no deserto, ele foi perdendo. E um dos grandes problemas, e talvez o maior dos problemas, que Israel demorou muito para superar no deserto, foi o problema da murmuração. Eles murmuravam demais. E agora, aqui nesse texto, nós estamos vendo que após 2 meses de terem saído do Egito, eles novamente estão murmurando e murmurando contra Moisés, e agora eles acrescentam um novo personagem que se torna alvo de sua murmuração, que é Arão, familiar de Moisés. A murmuração, lembrando, é esse ato de ficar reclamando, de ficar resmungando, e muitas vezes fazendo isso baixinho, né? Contaminando pessoas, porque aquilo que se faz baixinho, muitas vezes se demora a saber, né? E infelizmente Israel fazia isso. As pessoas murmuravam e iam contaminando a vida de pessoas. E agora chegou num ponto que aqui não é meia dúzia de pessoas murmurando, não é uma dezena de pessoas murmurando. Aqui agora diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. No capítulo 14, no capítulo 15, que nós havíamos nas últimas lives falando sobre Israel, nós vemos que eles murmuravam, mas era um grupo isolado de pessoas, era uma parte. Mas a murmuração, ela é muito contagiosa, ela é muito prejudicial. E agora todo o povo de Israel
está murmurando? E a primeira coisa que eu quero te lembrar, se Cristo ressuscitou, não murmure. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está dizendo aos coríntios e aos irmãos da igreja de Coríntios que eles não usassem dessa prática da murmuração. Seria um perigo à igreja, dentro da igreja cristã, as murmurações. E nós vemos que, infelizmente, contra a murmuração ninguém tem medo, né? Tem medo das pandemias que estamos vivendo, mas não tem medo de murmurar. E a murmuração é algo extremamente contagiante e pode ser destruidora. O povo de Israel várias vezes perdeu para Satanás no deserto, como eu disse anteriormente. Mas por que eles murmuravam? Porque o povo murmurava contra Moisés e Arão. Em primeiro lugar, eles murmuravam porque eles eram pessoas que estavam num processo de amadurecimento, né? Passaram muito tempo sendo escravizados no Egito, estavam num processo de amadurecimento da sua caminhada, de preparo, e eles eram muito movidos pelas circunstâncias ainda. E isso é muito presente em quem está ainda nesse processo de amadurecimento. É uma pessoa movida por circunstâncias. E qual foi as circunstâncias que levaram eles a murmurar contra Moisés e Arão? A fome, a falta, a escassez de alimentos. E não estava fora do controle de Deus. Deus foi permitindo que eles passassem por situações que eles eram ainda capazes. Era um processo de limpeza, de tratamento, de santificação. E nesse processo de santificação eles precisariam aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Mas como eles ainda eram muito movidos pelas circunstâncias, devido a não ter o alimento, ou a se preocupar com a questão do alimento, eles começaram a murmurar demais. Mas há um segundo motivo deles murmurarem. Além de serem movidos por circunstâncias, eles murmuravam contra Moisés porque eles não conseguiram entender que Moisés era apenas servo de Deus para aquele tempo. Que o que Moisés estava fazendo ali era obedecer a Deus e liderá-lo, mas na verdade, e liderar o povo, mas na verdade quem liderava o povo era Deus. Mas eles achavam que aquilo que eles estavam passando era culpa de Deus. Era culpa de Moisés, perdão. Eles achavam que Moisés era o culpado de tê-los colocado naquela situação. Moisés era o culpado de eles estarem vivendo aquele momento. Então eles procuravam um culpado para aquele momento que estavam vivendo e acharam Moisés. Durante a caminhada já estava sendo assim. Só que agora contaminou, agora foi geral se voltando contra Moisés e vendo que Moisés ele não saía do seu controle, eles vendo que Moisés não era um homem movido por circunstâncias, eles começaram então a atacar também a família de Moisés. E quando mexe na família da gente é complicado, a situação fica difícil. Das outras vezes, no capítulo 15, no capítulo 14, quando o povo murmurou contra Moisés, ele foi clamar ao Senhor. Dessa vez aqui, quando nós lemos o versículo 3, Moisés não reage, seja porque não tinha a palavra na boca para dizer para aquele povo, seja porque se feriu a tal ponto que não conseguiu reagir, né? Não esperava aquilo que o povo fizesse e agora ainda colocar o seu irmão no meio do questionamento, a família no meio. E a palavra de Deus diz que Moisés então, ele não reage. Talvez porque também veio a palavra, mas seriam palavras inconvenientes, então ele resolve se calar. Enfim, a verdade é que diante da murmuração de todo o povo, Moisés não conseguiu reagir, não reagiu. E o que aconteceu então? E aí eu quero te lembrar da segunda coisa, se Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, anote aí no seu papel, Ele está vendo e ouvindo tudo que está se passando com você.
Ele está vendo e Ele está ouvindo tudo que está se passando com você. Foi o que aconteceu com Moisés. O Senhor estava vendo e ouvindo tudo que estavam falando contra a vida de Moisés e de sua família. E então no versículo 4 a Bíblia diz que então disse o Senhor a Moisés, visto que Moisés não reagiu, não conseguiu ter força para ir até Deus, então Deus foi até Moisés. Deus foi socorrer a Moisés, Deus foi ministrar a Moisés, e Deus foi falar algo para Moisés. Visto que faltou força, Deus foi na direção. E aí eu quero te falar sobre a terceira coisa, que se Cristo ressuscitou, você precisa lembrar na sua vida, é que se Ele ressuscitou, Ele vai colocar a palavra certa na tua boca. Faltou palavras para Moisés responder aquela situação, faltou reação a Moisés, mas não faltou em Deus. Ele estava vendo, ele estava ouvindo, e ele veio e falou com Moisés naquele momento o que Moisés deveria de falar. Isso é extraordinário. É assim que eu quero me mover. Você deseja se mover assim também? É assim que eu quero mover a minha vida. É dessa maneira que eu quero conduzir a minha caminhada. Eu quero falar aquilo que o Senhor está me dando de estratégia. Eu quero falar aquilo que o Senhor está dando ali para que o povo seja, ao ser confrontado, a uma reação, seja debaixo de uma palavra de Deus e não debaixo de um nervosismo, de uma atitude desesperadora, de quem está desesperado. Não com ira e ódio. Moisés não agiu assim. Ele se calou, ele se controlou, não teve palavras, mas Deus estava ouvindo e vendo. E olha o que Deus disse para ele. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deixa eu falar uma coisa com você aqui que você não pode esquecer. Também, se Cristo ressuscitou, estamos sendo provados. Você não está sendo tentado. Deus a ninguém tenta, mas Ele prova-nos. Estamos sendo provados nesse deserto. Ele está vendo e ouvindo tudo. Israel estava sendo provado. E muitas vezes Deus fala coisas com a gente, muitas vezes Deus diz coisas para a gente que a gente precisa melhorar, que do jeito que a gente está fazendo não está legal. E Ele está falando essas coisas para a gente, orientando, para nos provar qual será a nossa reação. Qual será a nossa atitude? Está aqui. Ele diz para Moisés o que vai fazer. O povo vai precisar obedecer o que ele vai mandar e ele vai estar de olho para ver se o povo vai murmurar, reclamar, obedecer ou não. Diz assim, e o povo sairá e colherá diariamente. Vai cair do céu, mas tem a sua função, tem ali o seu papel. O milagre vai chegar na tua vida, mas você tem os seus deveres a cumprir. E o dever do povo qual era? E o povo sairá e colherá a porção a cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus promete e diz a Moisés, Moisés, você está sem palavras, você ficou parado, mas eu vou te dizer o que você vai falar para esse povo. Eu quero colocar uma palavra de direcionamento e de esperança para esse povo, mas eles têm um dever para comigo. Eles precisam obedecer aquilo que eu estou mandando eles fazerem, porque eu estarei olhando para eles. E Deus usou de fato. E então a palavra do Senhor diz assim no versículo 6, então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós?
As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Se Cristo ressuscitou, não murmureis. Lembre-se disso. Se Cristo ressuscitou, Ele está vendo e ouvindo o que andam dizendo contra ti. Se Cristo ressuscitou, Ele vai colocar a palavra em tua boca. Se Cristo ressuscitou, não se esqueça, Ele vai resolver o problema. Mas lembre-se que você estará sendo provado. Não se esqueça disso. Amém? Se Ele ressuscitou, você pode ter certeza, você faz parte do povo de Deus, então Ele vai resolver o problema. Não precisa murmurar, não precisa reclamar, Ele está vendo, Ele está de olho. Não precise ficar fazendo coisas que Ele não te pediu para fazer, mas obedeça nesse tempo que Ele está pedindo para fazer. Vai cair do céu, eu creio, vai cair do céu para a tua vida, vai vir pão do céu. Entenda isso, quando chegar na tua vida, terá vindo do alto dos céus. Mas obedeça, faça a sua parte. Há um dever aqui. Ele fez cair o pão do céu, eles precisavam ir até o deserto e tinham que acordar cedo, porque quando o sol esquentava muito, o maná, a qual o nome de Israel deu o nome de maná, ele derretia no sol. Tinha que acordar cedo. Tinha que ter renúncia com questão de hora, né? E muitas vezes a gente não quer acordar cedo, a gente não quer ficar um pouquinho até mais tarde, a gente não quer fazer a nossa parte, mas quer milagre, né? Quer milagre do Senhor, mas não quer fazer. E eu quero dizer para você que o milagre já está feito, mas agora faz a tua parte, faz o que Ele está mandando, e você vai colher. Você vai poder ir lá colher a tua porção, a porção para o dia, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, eu deixo essa palavra. Se Cristo ressuscitou, não murmureis, Ele está vendo e ouvindo, Ele vai colocar a palavra na tua boca, Ele vai resolver esse problema em nome de Jesus. Se você crê, você pode dar um glória a Deus aí, você pode digitar glórias a Deus, eu creio. Você pode digitar aí, olha, glória a Deus, e eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar em nome de Jesus, porque eu profetizo, haverá pão do céu para os filhos de Deus. Haverá pão do céu. Mas não murmura, não reclama. Não se deixa ser movido por circunstâncias. Lembre-se disso. Eles eram ainda um povo muito movido pelas circunstâncias. Saíam da graça rapidamente, rapidinho se esqueciam daquilo que Deus fazia e daquilo que Moisés também, como Moisés se dedicava a eles. Rapidinho saíam da presença do Senhor. Não faça isso, não precisa murmurar. Não, busca entender que as pessoas que hoje estão ministrando sobre a sua vida, você está debaixo de uma liderança que foi constituída para o Senhor, pelo Senhor, e você precisa entender isso, que é o Senhor quem decidiu, quem fez isso para esse tempo da tua vida. É o Senhor quem nos levantou para esse tempo na tua vida, está te orientando. É o Senhor que nos trouxe a esse deserto. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto. Está lá em Lucas capítulo 4, está lá em Mateus capítulo 4. Assim que ele se batizou, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto, para passar ali por seus momentos de provação, para passar ali, para mostrar que é possível, em vez de 40 anos, passar só 40 dias no deserto e vencer esse deserto. É para ele que olhamos como devemos agir no deserto. Então não murmureis, em nome de Jesus, amém? Você que quer fazer seu pedido de oração, eu quero orar primeiro, deixa eu orar pela tua vida, para que toda murmuração, toda desconfiança, toda incredulidade, toda dúvida caia por terra, porque Cristo ressuscitou.
Ele ressuscitou. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dessas 13 pessoas que estão aqui comigo. Algumas já entraram, saíram, outras chegaram agora, mas eu quero abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui comigo e te pedir, ó Pai, que o Senhor os ajude, que estes milagres vividos por Israel no tempo do deserto, eu creio, Senhor, nós cremos que ainda podem ser vividos hoje e cremos no pão que vem da parte do Senhor. Cremos que neste tempo em que teu povo não está podendo trabalhar, que teu povo, que muitas pessoas não estão tendo lucros, não estão podendo, ó Pai, suar ali, ó Pai, pelo seu pão de cada dia. Mas, ó Pai, eu creio que o Senhor fez isso e está permitindo isso para que teu povo volte a crer e a depender só do Senhor. Ó Deus, te pedimos então que toda murmuração, toda preocupação excessiva, que todo medo, tudo aquilo que não convém mais a nós, que não convém mais ao teu povo, seja destruído em nome de Jesus. E que teu povo possa crer no Deus que socorreu a Moisés quando lhe faltou as palavras, quando faltou os argumentos, quando faltou reação a Moisés. O Senhor, ó Deus, veio até aquele homem e deu a ele sementes divinas, sementes de fé. Deu a ele, ó Pai, a mensagem certa, a palavra certa. E eu te peço, ó Pai, que neste tempo de pandemia, que neste tempo tão desafiador, ó Pai, que, ó Deus, a minha geração ainda não tinha presenciado, pelo menos aqui no Ocidente. Nós sabemos que no Oriente a igreja já é perseguida e sofre perseguições e dificuldades há muito tempo. Mas aqui no Oriente, no Ocidente, é a primeira vez. Aqui nas Américas é a primeira vez. E muitas vezes, ó Pai, estamos sem reação, não sabemos o que dizer, mas te louvamos, porque o Senhor tem nos ensinado no meio da dor. Te louvamos porque o Senhor tem nos dito que como devemos agir, ó Pai, no meio da dificuldade. E continua, Senhor, a nos orientar, para que possamos orientar ao povo do Senhor, ao povo amado do Senhor. É o que eu te peço neste momento. Tira de nós toda murmuração, toda desconfiança, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu profetizo o pão do céu sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida a chegada das codornizes, em nome de Jesus. Apenas neste tempo, faça o que o Senhor está mandando, porque você está sendo provado. Você está sendo não tentado. Deus, repito isso, Deus não tenta a ninguém. Não é Deus que coloca uma mulher ou um homem na tua vida, é o diabo. Isso é o diabo que faz. Não é Deus que coloca ali você numa situação de roubar ou não roubar. Não é Deus que faz isso. Isso não é Deus, isso vem do diabo. Não é Deus que te coloca numa situação para você pregar uma mentira. Não, não é Deus que faz isso. Não é Deus, Ele não faz isso com você. Isso foi o diabo que fez. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos põe à prova, que Ele nos coloca em situações como essa, de faltar o pão, e como que a gente vai agir, né? Como que a gente vai reagir nesse momento. Mas Ele já está tudo no controle dEle, já está tudo com Ele, Ele já sabe tudo o que vai fazer. Amém? E na tua vida